Estamos começando o TV Com Debate. Hoje não deu a vinheta, não deu a musicazinha aqui interna, mas está tudo bem. Nós estávamos conversando, eu, Nelson e Durval Capo Filho. O programa começa num clima assim de silêncio, mas tudo bem. Boa noite, telespectador da TV Com. Hoje, dia 12 de maio de 2014, segunda-feira. Lembrando que o programa vai ao ar das 19 às 20 horas, com reprise ou reapresentação às 2h30 da manhã, né? Hoje, à minha direita, à esquerda de você na tela, o cirurgião dentista e colunista social, Durval Capo Filho. Boa noite, Durval. Filete, legal. Ainda bem que ele não está falando coisa errada, hein, Durval? Alguma coisa, eu não sei se escutaram o que o Nelsinho falou, mas todo caso... A palavra estava com o Nelsinho, né? A palavra estava com o Nelsinho. Né? Mas não falei nada. Nelson, teve nada um problema. De errado. Tu não falou nada igual aquele dirigente do basquete americano que falou uma coisa errada lá, imagina, que a mulher dele podia até sair mas não podia fotografar com ele. Conversa entre amigos. Entre amigos. Agora, hoje realmente o Nelsinho veio formalizado para a Copa do Mundo. Ele mostrou que é argentino. Então... Pero que no, pero que sí, vim de Buenos Aires. Não, isso cabe uma explicação. Argentina, Rota 40. Maradona. Posso dar uma boa noite? Posso dar uma boa noite? Se vocês me permitirem dar uma boa noite, eu queria dar uma boa noite para você, Filete, meu grande amigo Filete. Uma boa noite ao Durval, meu grande amigo Durval, a todos os telespectadores de São Vicente, Praia Grande e da nossa cidade de Santos. Bom, começamos com brincadeira, mas hoje vamos falar um tema. O telefone está aberto no 3014 2341, 3014 2341. Você, telespectador da TV Com, pode ligar ou participar pelo www.tvcomsantos.com em tempo real. Durval, ontem nós tivemos no sábado, o nosso presidente Augusto Capô de Casa ficou mais velho, né? Teve um bolo aqui na sexta-feira, mas a Maíra comeu metade do bolo, a Maíra e a Gisele comeram metade do bolo, né? Não chegou bolo para segunda-feira, chegou aqui, não teve bolo, né? Olha, eu não fui convidado para nada. Eu realmente, eu adoro meu amigo Augusto Capô de Casa, né? Tu não ligou para dar um parabéns para ele? Eu liguei no sábado de manhã, acordei o Augusto lá. Porque ele não fala mais comigo pelo Facebook. Então, o Facebook só da Fernanda que é ativo. O do Augusto é passivo, entendeu? Ele só recebe. O Facebook do Augusto só recebe, entendeu? Então, e o gozado é que eu realmente passou batido. Augusto, meus parabéns para você. Mais uma vez, muitos anos de vida. É uma pena que eu não pude estar com você para tomar um uísque, né? Afinal de contas, as festas anteriores foram bonitas na sua casa e temos um buffet sensacional, né? Que a Maison Vanos, mas estava ocupado com um casamento, aí o Augusto também não ia... Judiação, né? Porque senão nós íamos curtir, não era, Nelson? Olha, eu confesso, eu queria aproveitar e mandar um grande abraço ao meu amigo Capô de Casa, mas também, por algum descuido aí da assessoria do Augusto, não fui convidado para esse evento. Não teve evento, Nelson? Não teve evento? Teve um bolinho aqui na sexta-feira. Mas nem para o bolinho eu vim comer esse bolinho, não fiquei sabendo, né? Às vezes mas tu nem ligou para ele no sábado para dar um alô, acordar o Augusto lá, para dar um alôzinho para ele? A gente vive no dia a dia essa correria e às vezes a gente não lembra de todos os amigos e tal. E não consegui saber... Falou que vai ter uma pizza. Uma pizza? Ele falou que vai ter uma pizza. Bom, então se tiver uma pizza, se tiver, já tá vai corrigir esse. Né? Porque ele não é de deixar passar assim para... Inclusive no ano passado eu estive junto com o Durval, então, acabei indo no aniversário dele e tal. Durval, nossa última declaração do ex-presidente Lula, né? Ele deu uma declaração, né? O Lula que está se manifestando agora, que com certeza foi uma grande liderança, né? Mas se manifestou que o PT... do Brasil é um exemplo para o mundo. Meu Deus do céu. O Lula falou que o PT do Brasil é um exemplo para o mundo. Então eu queria saber a sua opinião, enquanto não chegam as perguntas aqui, vamos abrir com esse tema, né? Então o Lula declarou isso aqui. Bom, se ele declarou, é o comportamento dele, a posição dele, obviamente está lutando por aquilo que ele acha que vale a pena, só que nem ele, nem a Dilma tem mostrado isso para nós, esse trabalho tem ocorrido dentro do nosso território brasileiro, né? Essa falta de segurança é um dos problemas mais drásticos. O problema de saúde continua, não foi resolvido nada.
os cubanos vieram, não sei como é que estão, está a ponto de interrogação, o que se ouve, o que se não ouve. A Petrobras está aí com um tremendo de um problema sério, uma das maiores empresas do mundo, considerada mundialmente, e estamos aí com essa situação. O campeonato mesmo mundial, às vésperas do campeonato mundial, várias situações aí de desconforto. Como é que nós vamos se apresentar em relação a tudo isso? Não é à toa que hoje eu leio e vi que realmente a Dilma teve uma queda nas eleições aí que estão por vir, e eu acredito que o povo está começando a se posicionar, vendo todos esses defeitos, todas essas condições que este governo está implantando no nosso país. Nelson, questão aí do Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente, né? Governou o país por 8 anos, deu aquela declaração que o PT é um exemplo para o mundo. Olha, eu acho que é um pouco de exagero, né? Cada um vê um lado... Tiveram coisas boas, né? Mas... Não, mas eu tenho que externalizar a minha opinião pessoal, né? E eu acho que foi uma declaração, assim, como daquelas que sempre o Lula fez, né? Causar um impacto, né? Porque o importante é causar impacto. É ter matéria. Dar matéria, tá na mídia, dar repercussão. Aliás, é o que ele mais sabe fazer. Né? Essas repercussões é para manter sempre ele em alta nos meios de comunicação e tal. Agora, eu não tenho nada de pessoal contra ninguém, evidentemente, né? Nem poderia ser de outra forma. Agora, o que a gente vem acompanhando, até conforme o Durval falou muito bem, nos últimos 10 anos, eu acho que uma parcela significativa da população ganhou. Aí sim, eu acho que o Lula tem razão, porque a participação do PT no governo federal, nesses últimos 12 anos, trouxe um aumento, né, da consciência política da população. Então, hoje, eu tive até uma notícia no dia de hoje, que a Embaixada Brasileira na Alemanha estava sendo apedrejada, né, de pessoas contrárias à Copa, à feitura da Copa no Brasil. É um fato inédito na história do nosso país, uma embaixada nossa ser apedrejada num país europeu. Brasileiros, né? ou europeus, Nelson? Pelas notícias que eu ouvi, deveriam ser brasileiros, né? Porque eu não acredito que os alemães estejam se importando de tal modo... Vou fazer uma pergunta para você, Nelson. Então, você acha que o brasileiro está... Porque quando o Lula anunciou a Copa há 7 anos atrás, a maioria do povo concordou. Tu acha que o brasileiro não concorda com a Copa? Não sei. Ou com os gastos excessivos que foram feitos com pouca sobra de benefício para a população? Não sei se a maioria concordou. O que eu sei... Ninguém reclamou na época. O que eu sei são os fatos que se sucederam, né? E os fatos que se sucederam é que o povo acabou enxergando que, independente de ser o PT ou qualquer outro partido, mas na prática nada foi resolvido no Brasil. A questão da saúde, a questão da segurança, a questão da educação, as questões básicas necessárias para o povo poder subsistir com dignidade. Então essas questões, independente de quem esteja no poder, não foi resolvido ao longo desse tempo. E existia uma expectativa, pelo discurso, que o PT resolveria isso. Então, uma parcela significativa do povo está cansado de tudo isso, independente do partido que esteja lá. Está cansado de votar e essas pessoas não corresponderem ao voto. Né? Bilhões, como o Durval falou muito bem, bilhões foram gastos em estádios de futebol e a gente vê as pessoas aí na porta de pronto-socorros, de clínicas aí, com dificuldade de atendimento médico no país. E ultrapassou, inclusive, o orçamento estabelecido para fazer esses estádios. Então, outro fato negativo, que eu não tinha conhecimento em outros países. Morreram 8 ou 9 pessoas, né, ao longo do tempo nas obras desses estádios. Outra mancha negativa. Eu acho que nós três aqui, a maior parte do público telespectador, gosta de futebol. Todos nós gostamos, né? Não é a questão, nada contra o futebol. Mas é assim, nós primeiro precisamos resolver as coisas básicas da vida de cada um e do país, para depois a gente participar de uma grande festa, né?
Esse é que é o problema. E por isso que grande parte da população fez manifestações e poderá fazer durante a Copa. Porque o que é interessante é um ganho de politização do povo advindo da insatisfação das suas condições básicas não terem sido resolvidas. Resumindo, gastaram muito dinheiro com a Copa, como se fosse a Copa do Japão, Coreia, Alemanha e África junto, e não deixaram muita coisa em contrapartida para a população, né? Saúde, educação, mobilidade urbana, e aí complicou, né? Como o Nelson e o Durval falaram muito bem. Eu posso até dar um adendo aqui. Veja bem, você falou 7 anos o Lula dentro daquela repercussão que não, foi... há 7 anos ele anunciou então, a Copa. Anunciou, então. Mas ele falou que falaram que a TVLT daqui para Campinas, falaram que um monte de coisa que não foi tão assim, né? Então, mas justamente, quando foi lançado, eu, inclusive, foi um dos que admirei e ousadia, a né, ousadia, não só da Copa, como da Olimpíada também, que vai acontecer, certo? Daqui a 2 anos. 2 anos. Então, o que acontece? Por quê? Porque eu dentro do meu pensamento, eu julgo que se nós trouxermos dentro o Brasil ser um elemento de vulto, de olhos para o universo do mundo, como vai acontecer com a Copa Mundial, então o que acontece? Você teria uma condição maior para todos nós que estamos aqui dentro do Brasil, correto? Deixar um legado para a população, né? Deixaríamos um legado para a população. Mas, por um outro lado, quando foi feito esse provimento, eu achei fantástico. Inclusive, eu sempre fui a favor desta condição da realização da Copa e que fosse feito esse trabalho como o futebol profissional vindo para cá. Agora, depois que esses acontecimentos relutantes, desagradáveis, foram acontecendo nesses últimos 2 anos, principalmente, ora visto que tudo aquilo que se foi feito no ano passado em respeito àqueles protestos todos que a população realizou, tinha um parâmetro, tinha uma condição de amostra que algo estava errado. E agora eu te pergunto, tudo aquilo que foi feito, todo aquele parâmetro, toda aquela briga, toda aquela conjuntura, pessoas que morreram, inclusive, aquele cinegrafista, inclusive, morreu lá com o Rojão, por exemplo, ou outros casos que a gente até bateu esquecimento, certo? Agora eu lhe pergunto... Ônibus queimados, pessoas que com apedrejado lojas e daí para frente, gente... Pessoas que tinham que ir para médico na Avenida Paulista e perderam médico. Isso aí, agora eu lhe pergunto uma coisa, disso tudo eu pergunto simplesmente um detalhe, qual foi a repercussão para a população de todos esses fatos? Eu pergunto para vocês dois agora. Agora eu lhe pergunto para você, Filete, pergunto para você, Nelson, como pergunto para você, telespectador. A repercussão existiu na imprensa e tal, mas a resolução abaixou 20 centavos a condução, foi o que colocou, melhorou alguma coisa. Aí você vê na internet o cara fazendo um rolezinho em São Paulo e tal, mas qual é o objetivo? Olha, eu e Nelson vamos fazer uma passeata para pouparem, para diminuir o gasto de água, para não jogar o óleo na pia, tal, para a gente não contaminar o nosso lençol tal. Tudo bem, o Durval vai fazer uma campanha para guardar os raios-x médicos veterinários odontológicos, para a gente extrair prata e para ajudar a entidade tal. Qual a função? Olha, vai ter uma passeata, vamos quebrar os ônibus do Rio, os caras quebraram 467 ônibus, mas para quê? Assim, qual foi o objetivo daquilo ali? E qual a resolução? Pô, os caras iam dar 10%, quiseram dar 7%, mas justifica essa quebradeira toda, gente perdendo emprego, tal, entendeu, Nelson? Já tem um monte de feriado. Para a indústria é ruim, né?
Muita gente rouba dinheiro, esses caras que estão aí no mensalão, joga o dinheiro para o exterior, entendeu, Nelson? O que acontece? Obriga o governo federal a fazer dinheiro, concorda? Porque se o cara rouba o dinheiro, investe no Brasil, o cara roubou dinheiro, eu vou montar uma indústria aqui no Brasil. É errado, mas ele gerou emprego. Agora, se ele joga para o exterior, falta o dinheiro aqui, concorda, Durval? Tem que emitir dinheiro, gera inflação, quer dizer, esse é um monte de problemas que nós temos aqui no Brasil que nós temos que resolver, né, Nelson? Não, sem dúvida. Eu acho que a repercussão foi totalmente negativa. Do meu ponto de vista, foi negativa, né? E a população demonstrou isso. E acredito até que vai demonstrar isso nas urnas, né? Porque é importante que a população entenda que a rotatividade no poder é importante para não criar vícios, né? E é por isso que a gente sempre alerta as pessoas a ter um cuidado especial no momento eleitoral, né? Para poder estar sempre não mantendo os mesmos no poder, né? Para que a gente não tenha esses problemas que vêm ocorrendo, que a gente vem observando. Não é só aqui, não, é no Brasil inteiro. Lá no Amapá, agora saiu nos meios de comunicação, a metade da Assembleia Legislativa do Amapá está sob suspeição, com gastos abusivos, fora de propósito, notas falsas. Então, é necessário uma coisa chamada responsabilidade. Nós não podemos mais brincar com o voto. A população tem que investigar a vida daqueles que estão pleiteando, porque eu sempre digo o seguinte: se os homens de bem, Durval, não ocuparem as cadeiras, os malfeitores estão loucos para ocupar. E os homens de bem não estão querendo mais hoje papel político. E aí o que acontece? Depois nós ficamos nessa situação, né, que internacionalmente é muito ruim para o Brasil. Eu li recentemente, nesse final de semana, que o secretário-geral da FIFA disse claramente para todos os europeus: olha, se vocês forem para o Brasil na Copa, tomem cuidado, não se comportem como se vocês estivessem na Copa da Alemanha. Vocês não vão conseguir dormir em carro aberto, vocês não vão conseguir acampar, vocês não vão ter transporte rápido. Tomem cuidado com as mulheres. Então, olha só as recomendações do secretário-geral da FIFA para os europeus de como eles devem se comportar aqui. Não sair com máquina fotográfica, celular, não é isso? Então eu pergunto, em termos de colocação aqui para a mesa, e para o telespectador que está acompanhando o programa, nós temos primeiro que garantir a moral de um povo, a dignidade. Temos que ter conceito de honestidade, exemplo de honestidade moral, para que os demais povos nos admirem, né? E aí a gente vai para o exterior, nosso tipo de convivência é colocado de uma forma lá, como se fosse um país não civilizado, né? Então isso reflete no turismo, isso reflete no tratamento que o brasileiro tem no exterior, isso tem uma série de desdobramentos. Por quê? Porque aqueles que se elegem, que não têm capacidade para a gestão pública, aqueles que vão lá se servir do dinheiro público para seus interesses pessoais, esses estão colocando o Brasil à bancarrota. Estão acabando com a moral do nosso país no exterior. Eu acho interessante isso que você falou. Pelo seguinte, porque eu tive oportunidade, nas minhas idas à Europa, e convivi na época que o Lula era o presidente, eu tive a oportunidade de ouvir taxistas falando para mim, quando eu, Lula, hein? Lula que é presidente. Em vários locais, não foi um. Foi bem, né? Então, exportação mas isso é que eu não entendi. Porque, pegou uma fase boa, né? Porque no primeiro mandato. Bom. Primeiro mandato, eu me senti realmente, falei, poxa vida, e eu, vamos dizer, não votei no Lula, eu não sou petista, não quer dizer que eu sou apolítico, mas vamos supor, não tenho nada contra o PT. Nada, absolutamente, com nenhum partido. Eu só vejo como estou inquirindo a posição de cada pessoa daquilo que ela faz ali. E eu senti isso, que realmente fiquei contente por ver que um presidente, meu presidente do Brasil,
certo? Estava ali sendo elogiado por pessoas da população. Mas, Durval, se você pegar Certo. bem... Não Agora, depois, Filete, entenda bem que veio esse transbordamento com aquele caso do mensalão, que foi aí que foi total, Durval, foi a desgraça. O prestígio... O mensalão, se a gente não for ser cínico aqui, ele existe em vários lugares, desde câmaras municipais, não estou citando aqui ou ali, nem partido ou bem. Ele existe, tanto que tem o mensalão mineiro, o Nelson sabe bem disso. O que eu quis dizer é o seguinte, o Lula, comparar o governo do Lula com o Fernando Henrique, não estou comparando um com o outro. O Fernando Henrique pegou muitas oscilações mundiais, né? Muitas crises, pegou algumas crises. E o Lula não pegou uma crise tão forte mundial, ele pegou uma época que o Brasil exportava mais do que importava. A nossa agricultura, a soja, a laranja, deu um boom, né? Então isso facilitou também, logicamente que ele teve o seu dedo também, não foi só coisa ruim. Mas depois começou a pegar, o problema é agora, que está tendo mais importação que exportação, que está tendo uma inflação, que está tendo que o dólar, que eles não conseguem segurar o dólar, que teve crise na Petrobras, agora que é a época mais complicada, que a Dilma já pegou o que ele deixou, né? Não, mas aí eu pergunto para você, qual foi a grande obra, e aí a minha posição é assim, nada contra ninguém em particular, e nem contra nenhum partido, mas a gente fala dos fatos que nós, como cidadãos brasileiros, estamos aí vendo no dia a dia. Né? Qual a grande obra executada pelo governo federal nesses últimos 4 anos? Por exemplo. Que foi eu vou nem me estender aos 12, eu vou falando de 4. E que foi proposta quando foi a realização do Campeonato Mundial, foi feita uma proposta de que seria feito Santos-Rio de linha férrea, certo? Eu acho que a grande obra que poderia ser realizada, e o Lula tinha isso na mão, porque ao contrário da Dilma, que tem 38%, 40% de aprovação, o Lula tinha 75%, então ele podia sim ser um estadista, porque quando você tem 75%, você pode separar o joio do trigo, que a população está com você, concorda? A transposição do São Francisco seria uma grande obra, que não acabou. Não, né? mas não a reforma de todos os aeroportos do Brasil como prometido seria uma grande coisa, né? Os aeroportos, o aeroporto de Brasília está uma maravilha, é tudo individualizado, tudo e tal, mas não conseguiram fazer com todos. Como o Durval falou, um veículo que fosse rápido ligando São Paulo ao Rio, as duas grandes metrópoles, né, tirando Porto Alegre, Curitiba, tal, mas as duas maiores cidades do país, assim, em termos de turístico, em termos econômicos, seria um grande legado, mas não foi feito. Né? Não, mas aí voltando ao secretário-geral da FIFA, ele falou que o projeto inicial era em 8 cidades. E tanto o presidente na época forçou, né, para que fossem 12. E isso mexeu com a logística da Copa. Lógico, o time vai ficar aqui, vai jogar na Amazônia, é muito complicado. Para os europeus, isso prejudicou muito o deslocamento dos times. Um time vai jogar em Manaus e no próximo jogo vai jogar no Rio Grande do Sul. Então isso prejudica esse deslocamento às equipes. Né? Então, quando você vai fazer uma obra, seja em qualquer lugar do mundo, você tem que ter um planejamento muito claro. Não pode terminar essas obras à beira da competição. Você tem que ter a capacidade, né, gerencial dessas obras, de fazer isso com muita antecedência, para demonstrar ao mundo que você tem essa capacidade. E isso não ocorreu. E você falou muito bem, Nelson, de 12 estádios que foram feitos, aquele estádio que o Santos jogou contra o Princesa, com todo o respeito aos amazonenses, é um estádio que é maravilhoso, que é a reserva de água do mundo, tudo bem. Mas quem que vai jogar naquele estádio depois? Né? Só se do Campeonato Brasileiro você fizer, ó, Corinthians e Flamengo vai jogar lá, primeiro e segundo turno. Depois Santos e São Paulo vai jogar lá. Tipo, se você fizer grandes jogos lá, porque é um estádio para 40, 50 mil pessoas, belíssimo, que vai servir para jogar times que não vão dar mais que 5 mil pagantes. Concorda, Durval? Quer dizer, se você construir um estádio desse aí vai em Curitiba, tudo bem, como construído. Se você construir um estádio desse no Rio de Janeiro, mesmo com o estádio do Corinthians, tudo bem. É um estádio em São Paulo, pode ser usado para shows. Mas que você vai construir um estádio lá na Amazônia? Para quê, Nelson? Daquele tamanho? Aí eu pergunto para você, por que o Itaquerão? Por que só o Corinthians? Se o Palmeiras está fazendo uma arena, ele somente fazendo. Deveria ser estádio público, então? Você entendeu? Lógico. Olha, por quê? Eu diria, por que isso? Mas segundo o governo federal, eles vão ter que pagar isso, né?
Olha, Eu sei, eu entendi, mas por que não fizeram para o Santos aqui também, para o Palmeiras? Justamente. Eu te pergunto, por que o Morumbi, com toda aquela condição dele, não foi reformulado, feito para uma Copa? O local é melhor, que tinha muita condição. Exatamente. Melhor São Paulo condição. querem colar, problema político, né? Problema político. Político, Aí é político. Político, lógico, político. Simplesmente, porque do resto, condições totais. Totais, era só fazer uma cobertura lá, gastava metade do que gastaram. Metade do que gastaram. E já tinha o estacionamento pronto, tudo pronto. eu acho que a gente não pode também deixar de dizer que uma grande obra realizada nos últimos tempos é o Porto em Cuba. O Porto em Cuba foi uma grande obra, uma obra... Mas é os manos, né? Os manos têm que ser ajudados, né? Os manos, né? Não só em Cuba, né? Não só em Cuba. Se nossos portos não só em Cuba, se os nossos portos estivessem todos classe A e nós estivéssemos exportando uma tecnologia, tudo bem, né? Mas o problema maior que, por nós exemplo, temos aqui a nossa Santos aqui, que é o melhor, o maior porto da América Latina. Nós vemos aqui um espaço que teria que ser de 1 a 8. De 1 a 8. Ou faz porto logo, ou faz porto de uma vez, ou então faz o embelezamento daquilo, ou transforma aquilo em alguma coisa, né? Porto Madeira, Porto Belém. Pelo amor de Deus. Um porto turístico. Ou senão, não vamos fazer nada de porto turístico, vamos fazer porto mesmo, para embarcar mais rápido, para melhorar a mobilidade urbana, porque quanto mais caminhão entrar... Sim, mas primeiro você faz desse porto, que o Durval falou muito bem, que é um orgulho para a cidade abrigar esse porto, né? O melhor do mundo. Aí depois que você colocar um porto que seja vitrina para o mundo, pagar os outros. Aí você pode ajudar. E o pior, que no meu modo de entender, as pessoas têm o direito de discordar, mas eu acho que em qualquer país civilizado, para você usar dinheiro público, que é no caso o BNDES, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Essa é a minha opinião, esse é meu conceito de democracia, né? Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos, fique aí com a gente. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Forma Plus, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no universo feminino? Então você não pode perder o nosso programa toda segunda-feira com exibição inédita às 5 da tarde e reprise quartas e sextas também às 5 da tarde. No programa Universo Feminino você fica sabendo de tudo que acontece no universo das mulheres. Falamos de diversos assuntos, entre eles saúde, beleza, estética, moda, culinária, tudo para deixar o mundo das mulheres muito melhor. Então, não se esqueça, às 5 da tarde, segunda, quarta e sexta, Universo Feminino, aqui na TV Com. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42.
todos os dias aqui pela sua TV Com, programa Ação e Reação, debatendo os assuntos da nossa região. São 15 anos de credibilidade. Espero você todos os dias, às 1h30 da tarde. Até lá! Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Boa noite, estamos de volta no segundo bloco do TV Com Debate, nessa segunda-feira, dia 12 de maio de 2014. Hoje com o comentarista Nelson Rodrigues e também com o Durval Capfilho. Durval, a dona Neuza de São Vicente, obrigada pela audiência de São Vicente, chegando aí rasgando em São Vicente na Praia Grande. Ela fala que a Ponte Pêncil faz 100 anos e estava para ser entregue agora, neste mês, né, para comemorar o centenário, mas que agora autoridades políticas falaram que é para outubro ou novembro. E ela reclama que o comércio aí da região do Japuí, né, para quem não sabe, o Japuí é aquela região depois da Ponte Pêncil indo para Praia Grande, está parada, os motéis, postos de gasolina, muitos até fecharam, porque comércio local, porque está sem passar carro, né? Então ficou um dedo de luva ali, né? Se você para entrar ali, você tem que pegar a Ponte do Mar Pequeno, ir até o shopping e fazer o retorno. Então não passa mais carro por ali, entendeu? Então o cara ia namorar no Sabalante ali, tinha estabelecimentos, tal, tinha motéis, tem clubes ali, tem postos de gasolina, então passava gente para Praia Grande, assim como passa na Ponte do Mar Pequeno. Então hoje em dia o trânsito desviado, e ela quer que a gente comente, a dona Neuza, que a ponte só vai ser reaberta em novembro desse ano, né? Então a dona Neuza está chateada aí porque ela tem um comércio local e diz que está perdendo muito, porque não passam mais carros naquela região. Lastimável, Filete. Lastimável, Neuza, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que isso aí tinha que fazer uma passeata mesmo, para ver se o governo nosso aqui estadual dá um jeito de tomar ciência desta condição e resolver essa parada. Porque eu vim aqui e falei sobre isso. Em janeiro eu comentei isso, você pode ver um dos programas nossos aqui, nós falamos sobre isso, o quanto isso fazia mal para toda aquela parte do comércio de São Vicente ali. Ali o trânsito de São Vicente ficou horrível, né, Durval? Danoso trânsito de São Vicente, com isso. A situação caótica que fica aquilo ali, o pessoal que realmente está passando por um desserviço por cerca de um ano, e ainda, além de tudo, vem essa notícia aqui no jornal que a Ponte Pêncil vai ficar até quase novembro. Ora, meu Deus do céu, o que é isso? Isso aí não é... Aí eu pergunto, esses políticos que estão aí, esses políticos querem continuar. Aí eu pergunto, como é que pode acontecer isso, gente? Olha, quem viu aquela construção do Mar Pequeno ali, quanto tempo levou aquilo ali, realmente dá um saudosismo, sabe?
Eu não gosto de falar aqui quem foi, quem não foi, que não cabe a mim. Mas dá um saudosismo de ver coisas, obras, como o Nelson citou aqui. Que obra que foi feita e que obras estão sendo feitas? Será que são pontos de interrogações que estão acontecendo aqui? Será que essas obras que estão aí colocadas, VLT, túnel do Guarujá, túnel da Zona Noroeste, vai sair? Nelson, muitas perguntas chegando aqui no programa, obrigado pela audiência. O Nelson responde agora a questão da ponte aí, da Ponte Pêncil, nossa querida Ponte Pêncil. Acho que o Durval falou muito bem, faço as palavras do Durval as minhas palavras, nós nos solidarizamos com a dona Neuza, acho que é isso mesmo. Agora, eu só queria fazer uma colocação rápida, dona Neuza. A senhora e todos os prejudicados com o fechamento da ponte, que também pagam o salário dos vereadores de São Vicente, pagam o salário do prefeito, têm o direito de bater a porta deles e saber o porquê que isso está acontecendo e até uma interferência objetiva dos vereadores, do prefeito de São Vicente, para que isso não ocorra até novembro, dezembro, né? Que haja uma aceleração dessa obra, né? E saber quais os reais motivos para que isso esteja sendo colocado com tanto tempo à frente, né? Então, acho que a Sociedade de Melhoramentos do bairro, enfim, todas as forças vivas daquela localidade têm que se juntar e ir lá fazer essa reivindicação daqueles que estão lá trabalhando para que todos vocês tenham uma qualidade de vida e uma condição de desenvolver suas atividades comerciais. Então, eles estão lá para trabalhar para vocês. Vocês têm o direito de ir lá e cobrar isso deles. O Cos da Areia Branca, tem duas críticas aqui para o Partido dos Trabalhadores e um elogio, né? A Luísa da Vila Matias, agora é tudo culpa do PT, Filete. Não, ninguém falou que é culpa do PT, não é do PT. A gente até comparou os governos aqui. Mas é a opinião da Luísa, a gente respeita, um abraço para ela. O Cos da Areia Branca, o Lula disse que o PT deu exemplo para o mundo, ensinando o mundo como se faz desvio de dinheiro. Público, corrupção, mensalão, ficar rico sem trabalhar, na opinião do Cosme. Desviando dinheiro da Petrobras, dava para comprar um país pequeno. E muitos brasileiros estão contentes porque o PT está caindo e acha que vai sair do governo. Na opinião do Cosme, um abraço para o Cosme, ele e o Ed, que são nossos representantes da Areia Branca, né? O Manuel da Aparecida, Nelson, política dá dinheiro. Em 1962, me candidatei a deputado. Não ganhei eleição, mas ganhei dinheiro. Tenho guardado até hoje. Não sei se ele está ironizando, o grande Manuel da Aparecida. O PT hoje está acabando com o país, é a opinião do Manuel da Aparecida, né? O Uriel do Campo Grande, gostaria que vocês comparassem o governo do Brasil com os 20 anos do governo do Estado de São Paulo. Queria que vocês comparassem a educação, a saúde, a mobilidade, a segurança. Não é responsabilidade do governo municipal ou estadual, a saúde, educação e mobilidade? Não confundir a Avenida Paulista com a Avenida Brasil. Então, o Cosme, aí tinha, na verdade, duas críticas ao governo do PT, a Luísa elogiando e o Uriel dizendo que saúde, motilidade e segurança são responsabilidade do Estado, né? Porque, na verdade, o município paga muito, recebe muito pouco, uma parte fica com o governo federal, uma grande parte, uma outra parte vai para o Estado e uma menor parte fica com o município, que arca com creche, com muita coisa e tal. Mas, Uriel, queria que a gente comparasse aqui, ô Nelson, começar com você agora para ficar uma lá e uma cá. Ele quer que você compare a saúde, a educação, a mobilidade urbana, a segurança. Lógico que nós temos várias perguntas, não tem, se daria um programa para comentar tudo isso, mas o Nelson vai tentar resumir aí. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Manuel, que fez uma colocação aí, e dizer para o Manuel o seguinte, a atividade representativa, né, com cargo público, não pode ser profissão, tá certo? Então, não é admissível que seja utilizado isso para fins pessoais. Então, esse é o meu entendimento. Exercer uma representação, quer seja municipal, estadual ou federal, é no sentido de você ter uma vocação para poder atender a parcela da população que você está vinculado, e não para ser uma profissão apenas para ganhar dinheiro. Agora, em relação ao que o Uriel falou, olha, Uriel, um abraço para você. Grande Uriel. Eu não tenho dúvida de que abordar esse assunto, 1 hora de programa é pouco, né? Mas nós estávamos naquele momento retratando problemas de âmbito nacional. Evidente que a segurança tem um papel maior do Estado,
né, na questão da segurança. Mas, se nós tivéssemos um projeto nacional, envolvendo um projeto educacional para o país como um todo, acredito que nas próximas gerações a gente teria pessoas com melhor formação, não só no conhecimento específico, mas numa formação global, e teríamos menos marginais, né? E hoje a gente teria uma sociedade mais pacífica, porque também não adianta a gente ficar investido só em carro, só em cacetete, só em arma, se a gente não resolve o problema de base, que é a educação, que é a saúde, que é as condições básicas para a população acolher o cidadão que nasce nessa terra, para que ele não se transforme ou use essa falta de condições como algo que possa o transformar num delinquente. Então, isso no campo da segurança. Temos a questão da saúde, da mesma forma e tal. Grande parte do que é arrecadado no Brasil, hoje, você sabe, Uriel, fica em Brasília, né? E a distribuição desse dinheiro vai através das emendas dos parlamentares e fica aquele toma lá da cá. Então a gente precisa ter um país mais sério, com menos troca-troca e viabilizar aquilo que o povo precisa. Durval, essa pergunta do Uriel, grande Uriel, palmeirense. O Palmeiras que ganhou aí no sábado, tirou do sufoco, 3 derrotas seguidas, técnico caiu, jogador que não quis continuar, e o Palmeiras que deu esse suspiro aí, né? O coração voltou a bater. O Uriel fez uma pergunta aqui de redação de vestibular, o Durval. Só dá para fazer uma redação do vestibular, comparar um governo com outro em 20 anos, né? O Nelson tentou resumir aí. Não dá para fazer isso em 5 minutos. É que o Uriel é muito inteligente, então ele faz as perguntas para a gente tentar decifrar aqui a equação, né? Então eu queria que você aí, respeitando os outros telespectadores que ainda estão aqui para a gente comentar, né? Eu acho que o Nelson falou muito bem, explicou em pequenas palavras, sintetizou tudo aquilo que eu poderia falar aqui o mais vagar. Só que eu quero dizer o seguinte, realmente não dá, como o Filete comentou, para você analisar aqui em instantes. Eu poderia, isso sim, fazer uma análise, na semana que vem eu trago aqui para você tudo isso e discorro com você toda essa situação desse tempo. É uma ideia, né, Durval? É uma ideia para um programa, chamar 2 comentários aqui que tem, fazer um estudo e pôr uma comparação, né, do governo federal do PT nesses últimos anos e do governo do PSB de São Paulo. Então, mas teria que fazer um estudo sobre isso com participação do telespectador. É uma matéria para um programa. Nós não podemos, veja bem, nós não podemos vir aqui e dar nomes aos bois, nem vir aqui e dar contra sempre a esta ou aquela sigla política. Porque, afinal de contas, dentro do PT existem pessoas muito boas. Eu acho que nós tivemos um governo aqui, municipal, bom, na mão de uma petista, na mão de um petista, certo? E foi a Thelma, Davi Capistrano, né? Que não deixou tanta coisa a desejar assim. Entendeu? Na saúde foi bom, então, né? Eu acho que existem coisas boas em situações também boas. O grande problema é que nós estamos passando por uma situação dos quais está a nossa visão. E esta situação está calamitosa. Essa insegurança é um fator. Como é que você pode hoje, por exemplo, estar numa cidade como Santos e ficar fechado elementos que a gente tinha necessidade, muitas vezes, de madrugada, de utilizar? Uma farmácia, um extra que tinha mantimentos, um banco ou coisa assim. E vai acontecer. Tem pergunta sobre isso aqui também. Vai chegar um ponto e nós vamos ficar às moscas, porque ninguém tem coragem de sair à rua e poder ser assaltado. Quer dizer, aonde nós ficamos? E cada vez nós colocamos mais grades, cada vez, em vez de eles estarem presos, nós estamos presos dentro de casa. Colocamos mais grades, há câmeras para tudo quanto é lado, eu nunca vi tanta câmera na minha vida, certo? E a troco de que isso? Que segurança é essa que foi disposta? Porque não há dentro desse país os senadores, deputados, vereadores, que estão fazendo o quê? O quê, eu pergunto? Nenhum, pelo menos, que lançasse alguma coisa
progressiva de chegar e falar, não, eu quero lutar por esse ideal. Eu estou aqui, eu quero lutar por esse ideal, pô. Eu queria sentir isso de como aconteceu com esse nosso juiz, né? Com esse juiz que está aí, eu não preciso citar o nome dele, todos vocês sabem. Ele foi o elemento num tribunal que apresentou e todo mundo sabe o caráter dele. E o que falta hoje no nosso país? Caráter. A Bianca da Silva, do Campo Grande, a população brasileira está desacreditada nos políticos e até a eficácia da vacina contestam. Muitas pessoas não gostam de tomar vacina da gripe, porque falam que ficam doentes, se sente mal ou ficam com febre. Eu sempre tomo por sei que é a melhor forma de evitar a doença. Quem não toma depois gasta muito dinheiro com a farmácia. O que vocês acham? Bom, eu acho que a vacina é com vírus morto. Se tiver com a resistência boa, você não vai pegar doença. Depois o Durval vai falar que também ele entende disso, né? Logicamente você vai na balada. Não estou falando que vai na balada, tá com aquele resfriadinho para começar, dormindo mal, brigando com a mãe, tendo problema com o namorado, com o marido, vai tomar vacina, né? Vai baixar um pouco mais sua resistência àqueles vírus mortos que vão entrar e que vão exigir do seu organismo uma defesa. É como se o Durval mora no apartamento dele, chegar um boneco lá e bater na porta do Durval agora, tipo um robozinho que vai entrar lá no prédio dele, vai bater na porta dele, o Durval vai ficar assustado. Pô, mas não interfonou aqui, como é que o cara tá aqui na minha casa? Quando o Durval abre a porta lá, é um robozinho mansinho. Mas deu um estresse no Durval. A vacina causa um estresse sem te roubar nada, mas causa um estresse imunológico. Se você já está com um monte de estresse imunológico, está brigando, está com gastrite, está com isso, não vai vacinar, espera passar essa fase. Né? Vai para a igreja, reza, faz a reflexão, pede para Deus para a fase melhorar, toma remédio, vai no médico, faz um check-up. Se você está bem, a vacina é ótima para você, porque ela é de vírus mortos e você não pode ficar doente com esse vírus, ele não replica para vírus vivo. Agora você já está com um monte de problema, a vacina vai te empurrar para alguma coisinha. Né, Durval, quer comentar? Perfeito, Filete, você falou tudo e realmente eu creio assim, eu acho que a vacinação ela tem um porte positivo para aquelas pessoas que realmente estão em condições ideais, adequadas. Lógico, se você tiver aí com uma condição física com resistência diminuída, você vai ter um agravante que será o resfriado mesmo. Mas, por um outro lado, mesmo assim, vai ser, de uma certa forma, menos problemática que se você não efetuar essa vacinação. Portanto, eu acho recomendável vacinar. Principalmente as pessoas de mais idade, né? E crianças também, né? E crianças. Queria parabenizar o Nelson pelo comentário que ele fez, que se as pessoas de bem não quiserem entrar na política, vão ficar só as pessoas que já têm aquele espírito de dar aquela grande roubada, fazer aquela marmelada, né? E também para o Durval, que falou que aqui o programa, pelo menos no meu programa que eu comento, e acredito que o Conde, o Manuel, também seguiu essa mesma linha, nós não temos tendência. Por exemplo, acabamos de elogiar até o Davi Capistrano pela saúde, mas as pessoas estão criticando o governo federal, duas elogiaram, nós estamos elogiando. Outro dia veio o nosso amigo aqui, o dentista, cirurgião dentista, o João Domingos Neto, né? E ele é contra a feirinha de quadros no Gonzaga. Normal, tiveram 50% de ligações contra e 50% a favor. Aí eu passei na rua da feirinha, a mulher falou para mim, Nelson, Filete, mas isso, querida, aqui é uma democracia. Se o Nelson quiser falar de tartaruga na praia, nós vamos falar. Se quiser falar de peixe, de calado, de rio, de sujeira, nós vamos falar. Eu fui a favor do VLT. Desde o começo, o Manuel já não era a favor. Eu fui a favor, eu acho que vai melhorar para a cidade. Agora não é tudo. Eu fui a favor. Mas eu falei agora do impacto do Trânsito São Vicente, mas é normal, toda melhoria tem que impactar um pouco. Só que juntou a Ponte Pêncil com o VLT, com a cidade pequena, conturbou. Mas assim, eu acho que no programa aqui não tem tendência, né? Não, por exemplo, o Cosme é uma pessoa que ele não gosta do PT, é um direito dele. O outro já gosta. Nós estamos aqui nós somos apolíticos, né? Nós somos políticos, mas não estamos aqui para defender partido nenhum. Nós estamos aqui para defender quando é para defender, e se a gente achar que para criticar, a gente critica mais com a opinião do telespectador, né, Nelson? Não, sem dúvida. Como é o nome dessa moça que fez a pergunta? A moça que fez a pergunta é a Bianca. A Bianca falou sobre a vacina. E também falou sobre a questão dos políticos, né? Dos políticos foi ela também, foi que a população está desacreditada nos políticos. Não, eu mandar um abraço para a Bianca, eu acho que esse descrédito é natural por tudo aquilo que a gente tem visto e já falou no programa, né?
porque aqui nós costumamos retratar e discutir a realidade dos fatos, né? Não ficar preso em legendas partidárias, porque aqui nessa bancada nós discutimos os fatos que acontecem no país e analisamos esses fatos. Independente do partido A, B ou C, não interessa isso, né? Porque na prática são os homens, no sentido genérico da palavra, que estão à frente, estão executando, bem ou mal, a gestão pública. Então nós temos que analisar aquilo que está certo, aquilo que está errado, colocar suas posições. E esse descrédito, a Bianca tem razão, mas só existe na democracia um método para eliminar o descrédito. É você eliminar os políticos ruins e alterar isso no processo eleitoral. É o único método que tem dentro da democracia. A Vera do Marapé parabeniza o programa, o Filete, o Nelson e o Durval, e manda um abraço para o Augusto, que escapou de casa atrasado. E diz que nós estamos de parabéns pela sinceridade e autenticidade do programa. A gente agradece pelos elogios que a gente não merece, mas a gente fica contente, né, Nelson? Agradecemos. Agradecemos. A Joana do Embaré gostaria de saber, a Joana deve, se fosse jogadora de futebol, seria meia, porque ela tá pegando a bola, tá vendo o lateral lá do outro lado, tá lançando a bola, mudando o assunto aqui, saindo do assunto da política, para dar aquela respirada no programa, senão, né, a Joana do Embaré, gostaria de saber a opinião de vocês em relação à regulamentação dos flanelinhas. Começar com você, Nelson. Regulamentar o flanelinho. Nelson para com o seu carro, já paga, e o flanelinha vem lá, o flanelinha chega com o seu carro, né? Você tem, certo. Não falei carrão nem carrinho. Não, carrinho. Nelson para com o seu carro, para com o seu carro lá, e o flanelinha chega, ó, sou regulamentado aqui, Nelson, para separar aqui no canal 2, agora, depois das 8 horas da noite, 5 para mim aqui. Mas cadê o talãozinho? Não, agora não tem talão, agora eu sou registrado aqui para a prefeitura. Olha, essa é uma questão polêmica, né? Contra e a favor tem gente dos dois lados, né? É uma situação que eu acho que tem que ser bem discutida. Eu não tenho uma posição definida em relação a isso, eu vou ser sincero, porque existem uma série de desconformidades nessa relação. Às vezes são pessoas que têm problemas, que ficam ali cuidando do carro, mas têm problema de alcoolismo, tem uns que têm problema de viver na rua, enfim. Teria que se separar as pessoas e dar um cuidado social com essas pessoas. Primeiro saber se elas são da cidade, né? E depois a Secretaria de Ação Social, aí com uma equipe multidisciplinar, fazer um atendimento, verificar se essas pessoas estão aptas a frequentar um cursinho de educação, um cursinho de tratamento, poder colaborar com a sociedade, enfim. Teria aí que desenvolver um projeto muito bonito que eu ainda não vi, até hoje ainda não vi ninguém realizar. Então não sei se assim, a grosso modo, já pode colocar alguém para fazer esse serviço de forma oficial, né? Acho que tem que ter um preparo. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu acho que você definiu, o Durval fala também, temos mais uma pergunta aqui. Eu só queria que se é regulamentado para a prefeitura, excelente. Mas se roubar o carro, a prefeitura paga? Não, queria saber, né? Porque se é regulamentado, essa é a questão. Se você está pagando, você tem que ter uma segurança. Então, se roubar o carro, já que ele é registrado para a prefeitura, dá direito você constitui um advogado para pôr uma ação contra a prefeitura? Porque ele é um funcionário da prefeitura, concorda? Ele para de tomar conta. Se ele for beber e sair de lá e roubar o carro, você pagou por um serviço que a prefeitura está. É essa a questão, né? Mas se é um serviço da prefeitura, ela vai fazer concurso público para admitir pessoas para esse serviço? E essas pessoas de rua, a maioria moradores de rua, vão passar nesse concurso público ou vão passar pessoas que estão estudando, por isso que universitários e tal? É isso que eu digo. Por isso que eu falei que a coisa não é tão simples assim. Tem que ser analisado com mais acuidade para poder verificar as possibilidades. Durval, posso dar um parecer? Falta um minuto, mas eu vou deixar, Durval. Rapidinho, só dizer uma coisa para vocês. Em todo lugar que eu vou, nessas instâncias, todas as instâncias. Avaré, Itu, Poços de Calda. Vamos falar de Tu aqui, Durval. Itu não vou ficar um ano sem falar de Tu aqui. Campos de Jordão, principalmente, foi formalizado um trabalho de que aqueles que eram flanelinhas, se tem lá a sua distintivo, a sua condição de estar com lá o seu talão, tal, para colocar no carro, ou coisa parecida, ou então acomodar ali a situação. Eu acho, no meu parecer, que deveria ser feito um trabalho de base para que esses flanelas
fossem realmente ser de conhecimento público. Por quê? Para não haver aquilo que acontece. É muito malandro, muito sem vergonha. O indivíduo chega você vai no municipal, por exemplo, aqui, o indivíduo chega para você, ou no estádio aqui, Vila Belmiro, o camarada vem ali, te pede na cara dura R$20 e chega para você, não, eu tomo conta até a hora, mas passou 10, 15 minutos, começou o jogo, o cara vai embora e você está com o seu carro lá desprotegido. Isso é vagabundice para mim. Eu acho que tem que, sim, haver isso. Eu acho que como tem que haver isso, ainda bato numa tecla. Bicicleta com chapa. Isso não me dá ainda... É uma coisa que não bate na minha cabeça e volto a falar. E vou voltar a falar várias vezes aqui sobre chapa. Alcideia da Vila São Jorge, um abraço para vocês todos aí. Se o PT fosse bom, teria feito um planejamento e estaríamos honrando o nosso país com a Copa. Hoje pedi para a polícia uma viatura para tirar 2 marginais da minha porta e a polícia não veio, tal, dizendo que estavam usando drogas e, segundo ela, a polícia falou que drogas são permitidas, o uso de droga, né? Houve um relaxamento da lei com drogas, né, Nelson? Houve uma flexibilização, mas esse é um assunto também extenso. Pelo decorrer do final do programa, a gente não vai poder abordar com mais amplitude. Eu pediria para a Alcideia, que é nossa televisadora da Vila São Jorge, um abraço para o pessoal da Vila São Jorge, São Vicente, Praia Grande, acompanhando o programa, que na quarta-feira ela ligasse para a gente retornar esse assunto. Durval, chegamos ao final do programa, Nelson também chegamos ao final do programa, foi muito bom ter vocês aqui nessa segunda-feira e espero que vocês voltem sempre aí. Eu gostaria muito que a comissão aqui do programa trouxesse aqui um delegado da Polícia Civil. Eu acho que seria importante para dar toda essa menção do que acontece, a exemplo desses significativos acontecimentos que tem. E nós precisamos de segurança. É só isso. Meu telespectador, uma boa noite para você e uma boa noite a vocês. Desculpe hoje o meu lado negativo que eu estou. Nelson. Boa noite, Filete. Boa noite, Durval. Boa noite ao telespectador de São Vicente, Praia Grande e da nossa querida cidade de Santos. Conselho tutelar. Adulto é duro de colocar por vadiagem na cadeia, tirar da rua. Mas criança não pode, hein? Tá todo mundo reclamando que tem 10 no Gonzaga fazendo malabares, hein? Conselho tutelar de olho nisso aí. Boa noite, fique com Deus e com a extensa programação da TV Com.